Durante muito tempo, comunicação social, partidos de esquerda, partidos à direita, partidos liberais, todos quiseram cobrir com um manto de silêncio a discussão pública sobre um tema que é um tema grave. Quando se funda uma comunidade política como é a comunidade política portuguesa, a primeira decisão política que um povo toma é decidir quem faz parte da comunidade política e quem não faz. E depois estabelece regras de entrada. Houve durante muito tempo, continua a haver ideologia da extrema-esquerda, por razões que são próprias da extrema-esquerda, não tenho tempo a explicar aqui, dizem que as fronteiras são moralmente injustas e portanto não devem existir. Portanto, entra quem quer, venha de quem quiser, e há um convite dos partidos da extrema-esquerda para inundar os países europeus de imigração, porque isso é uma maneira de reencenar a revolução social que falhou nos paradigmas normais. Calorosas saudações, e durante muitos anos parecia que não era preciso documentação absolutamente nenhuma para se entrar neste país. Felizmente, também não é preciso documentação para se conseguir meter like neste vídeo e subscrever o canal. Portanto, meus caros, metam like e subscrevam porque estamos a caminho dos 90 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais e relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? A imigração é dos principais tópicos da atualidade, para não dizer talvez o principal. Enfim, um dos principais, certamente. E Miguel Borgado aborda aqui um pouco a diferenciação da abordagem que as diferentes partes ideológicas do mundo político tiveram ao longo dos últimos anos relativamente à imigração. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. Em cada debate, cada vez que falamos de um tema qualquer. Vamos durante muitos anos. Vamos durante muitos anos. Em Portugal e em todos os países europeus. Com talvez a exceção de 1 ou 2 países no leste da Europa que conseguiram regular a imigração de uma maneira que não houve vontade política nenhuma para fazer cá. Eu acho que agora destapou-se o gênio. Durante muito tempo, comunicação social, partidos de esquerda, partidos à direita, partidos liberais, todos quiseram cobrir com um manto de silêncio a discussão pública sobre um tema que é um tema grave. É um tema grave no sentido, não é moral do termo, é literal do termo, quer dizer, é um tema de primeira ordem. Quando se funda uma comunidade política como é a comunidade política portuguesa, a primeira decisão política que um povo toma é decidir quem faz parte da comunidade política e quem não faz. E depois estabelece regras de entrada. Houve durante muito tempo, continua a haver ideologia da extrema-esquerda, por razões que são próprias da extrema-esquerda, não tenho tempo a explicar aqui, dizem que as fronteiras são moralmente injustas e portanto não devem existir. Portanto, entra quem quer, venha de quem quiser, e há um convite dos partidos da extrema-esquerda para inundar os países europeus de imigração, porque isso é uma maneira de reencenar a revolução social que falhou nos paradigmas normais. Sabem o que é mais curioso? O que o Miguel Morgado aqui diz é obviamente certo, mas sabe o que é que mais me surpreende até ideologicamente e na evolução ideológica dos diferentes quadrantes ideológicos? É que a esquerda, no passado, tradicionalmente falando, até era, eu não quero dizer contra a imigração porque não é isso, mas era muito mais cética relativamente à imigração, por diferentes razões. Mas a esquerda tradicional, se quiserem uma esquerda tradicional mais ao estilo do PCP no passado, e também nos estrangeiros, estava a dar o exemplo do PCP, porque é mais próximo, tinha uma postura mais similar à do Chega ou da direita hoje em dia, ou da direita radical hoje em dia, do que propriamente à esquerda progressista nos dias de hoje, por uma simples razão, que no caso deles até têm razão. É que na premissa da esquerda tradicional, marxista-leninista, a imigração iria permitir que outras pessoas viessem fazer trabalho através de exploração laboral e isso não aumentasse o valor do salário. E têm razão. Porque se repararem, é isso que acontece hoje em dia em muitas sociedades ocidentais. A desregulação da imigração permite que muita gente entre aqui de forma também desregulada e permite a muitos empresários que explorem essas pessoas. E isso não deve acontecer como devem imaginar. E se acabam por explorar essas pessoas, o que vai gerar é que esses salários serão claramente abaixo do salário mínimo previsto pela lei, porque se essas pessoas não cumprem a lei, então não podem estar a receber um salário de acordo com os níveis mínimos base que a lei sugere ou obriga. Portanto, a esquerda tradicional até era contra o desenfrear desta imigração. Ao contrário até não deste tempo agora, não é? Portanto, estamos a falar da esquerda no passado, mas da imigração em geral, ao contrário até da direita, que tinha uma perspectiva um pouco mais aberta nesse termo, devido, enfim, à facilitação da abertura da liberdade de mercado. Há um debate muito interessante nos anos 80 com o Ronald Reagan e o candidato democrata na altura à presidência dos Estados Unidos, em que parece que até têm perspectivas opostas, em que o candidato democrata na altura tinha uma perspectiva até mais securitária do que o Ronald Reagan relativamente à imigração. Portanto, se tiverem curiosidade,
convido-vos a ver, isso não é difícil de encontrar, mas é uma evolução ideológica interessante. Houve depois também uma adesão dos partidos liberais, não todos, mas alguns, de que também esta livre circulação era uma espécie de corolário da globalização económica e, portanto, toda a gente podia entrar, toda a gente podia sair. Esqueceram-se que as ordens políticas têm princípios de coesão mínimos e, portanto, à maneira de um organismo precisa de assimilar diferenças, é preciso tempo e gradualismo. Liberais, partidos do Partido Popular Europeu, incluindo o PSD, extrema-esquerda, esquerda democrática, toda a gente cooperou para deixar o problema chegar a estas proporções e agora tornou-se um problema de primeira ordem que não vai desaparecer tão cedo. Quanto ao que se passa aqui, parece-me que eu ainda não tive a oportunidade de analisar em detalhe, só vi a notícia, em detalhe o diploma que o Governo vai apresentar lá na Assembleia da República, ainda não o vi. Parece-me, pela notícia, que o Governo tenta corresponder às preocupações do Tribunal Constitucional, às vezes é deixar cair uma palavra, com uma palavra só, mas veja-se bem esta história da palavra só. O Tribunal Constitucional, numa decisão totalmente absurda, o acordo do Tribunal Constitucional, já escrevi sobre isso, já falei sobre isso aqui também, não tem qualquer justificação. Não tem qualquer justificação. O Tribunal Constitucional é um Tribunal Constitucional que averigua a constitucionalidade, quer dizer, a conformidade com princípios constitucionais e com o texto constitucional dos diplomas que são produzidos pelos outros poderes. Não é uma espécie de co-legislador em que diz, bem, eu acho que a lei deve ser assim, deve ser assado. Não, isso não é competência do Tribunal Constitucional. Às vezes agrada à esquerda que o Tribunal haja dessa maneira, às vezes agrada à direita, pouco importa quem é que agrada. Não cabe fazer isso aos juízes conselheiros, nem exprimir as suas posições ideológicas sobre os temas. Não cabe. Lamento. Para isso candidatam-se nos partidos, têm todo o direito, saem do Tribunal Constitucional, vão fazer carreira política, vão candidatar-se a Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ou deputado, seja o que for. Correto. Aliás, as palavras do Vice-Presidente do Tribunal Constitucional a seguir à decisão do Sumo da Lei dos Estrangeiros vêm dar razão ao que o Miguel Morgado aqui está a dizer. Mas eu até queria atualizar um pouco aquilo que se está aqui a falar. Eu não sei se viram entretanto, mas o Chega vai chumbar esta nova Lei de Estrangeiros. Pelo menos foi o que eu vi, já anunciado por alguns órgãos de comunicação social. Vai chumbar, mas vai pedir uma retificação do documento. Ou seja, a Lei de Estrangeiros inicial foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, a lei tem que voltar ao Parlamento, o Governo apresentou uma nova Lei de Estrangeiros e o Chega agora vai efetuar um pedido de retificação dessa mesma Lei de Estrangeiros, porque acho que quer mesmo uma postura mais musculada no reagrupamento familiar, quer mais restrição na entrada no país. Eu concordo com a abordagem do Chega neste caso. Portanto, era só para dar esta nota de atualização, porque a notícia até tem poucas horas, porque também, enfim, o debate foi ontem e hoje houve outro debate no Parlamento e, portanto, é normal que só hoje é que estejam a sair essas decisões políticas. Agora, uma coisa é certa do ponto de vista genérico relativamente à questão da imigração em Portugal. Isto vai ser o próximo tópico vai ser o tópico dos próximos 10 anos. Se nos últimos 10 anos nós poderíamos ter dito que o principal tópico foi o equilíbrio das contas públicas, as finanças, a bancarrota, devido à situação da Troika, do Sócrates, o Passos Coelho, tudo isso, nós hoje entramos numa conjuntura em que a questão de identidade, de imigração, etc., é muito mais importante para a narrativa pública e política do que propriamente a questão económica e financeira, que também é importante. Atenção, elas não se separam. A economia é uma ciência socioeconómica. Muita gente acha que a economia é uma ciência exata, como é a matemática. Não é. A economia ajuda a representar a existência de recursos para satisfazer as necessidades individuais e coletivas das pessoas. E isso só se consegue com uma abordagem socioeconómica. Ou social, desculpem. A socioeconomia, portanto, é a área em si. Portanto, só para dar também essa abordagem, mas vamos prosseguir. Por isso, eu ia só dar este exemplo, uma correção que é feita no Governo. O Governo, muito bem, tentou, na primeira versão do diploma, travar o recurso que está a destruir a possibilidade da AIMA ser minimamente eficiente aos tribunais administrativos, que os imigrantes, instigados também pelos advogados portugueses, claro, recorreram em massa, já vou dar o número para as pessoas perceberem o que é que está a acontecer, muitas vezes para tentar fazer precipitar agendamentos que não conseguiam de outra maneira, porque o que o PS tinha deixado no ACEF e na AIMA foi um desastre total. Neste momento, em setembro, e em parte isto é responsabilidade, claro, do governo PS, mas também da decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente, e do Tribunal Constitucional, por estar a adiar a resolução do problema, são mais de 100 mil ações contra a AIMA nos tribunais administrativos. É impossível lidar com isto. E quem acha que este problema não existe, e claro, devemos pensar que o acesso da justiça, como o Presidente da República fez e o Tribunal Constitucional confirmou, é responsável pela situação que se chegou. Sobre o regrupamento familiar... Só dar aqui uma nota, porque o Miguel Morgado vai-me dar o tópico, mas
isto não é um problema que vem de agora. E embora eu discorde, não é discorde, eu concordo na premissa de que o governo tem que controlar mais a imigração. Efetivamente controla, só que eu acho que é insuficiente. Mas pronto, independentemente disso, desta minha concordância / discordância com o governo, o Luís Montenegro ou qualquer primeiro-ministro que viesse agora com as intenções que o Luís Montenegro tem da regulação da imigração, mais ou menos concordantes com aquilo que eu quero para o país, a realidade é que teria sempre uma batata quente na mão. O Luís Montenegro apanha, e não é por ser o Luís Montenegro, seria outro qualquer, apanha 400 mil processos desregularizados no processo de regularização da imigração em Portugal. A forma como isso foi feito, também sou crítico disso. Mas é uma bola de neve. Ou seja, quando Luís Montenegro entra, para travar a tempestade, já vem uma avalanche e um tsunami a meio. Portanto, por isso é que como é que eu vos hei de dizer? Embora eu acho que seja insuficiente, eu em determinado aspecto, tendo em conta que ele só governa há um ano, eu em determinada matéria, eu terei que ser sempre benevolente. E não é por ser o PST, eu não sou eleitor de Luís Montenegro, bem, eu também não sou eleitor de ninguém mesmo, mas enfim, eu não sou eleitor de Luís Montenegro, mas a realidade é que teria que se dar sempre alguma benevolência, dado o caos que foi os últimos 7, 8 anos. Um bocadinho mais, 7, 8 anos a nível de imigração em Portugal. Para terem noção, o número de imigrantes, em termos de recurso a serviços públicos por parte de imigrantes, ou até o número de imigrantes em Portugal, quadruplicou. Tivemos aumentos até nestas métricas de 300% ou mais. Portanto, estamos a falar de uma diferenciação bastante significativa. Ora, viesse quem viesse ia ter um grande problema nas mãos. Mas enfim, vamos continuar. E a questão humanitária. A lei cumpre perfeitamente a primeira versão da lei, os princípios humanitários mínimos que um Estado tem que responder. Nós não estamos a falar de refugiados. Não, a lei não diz respeito a exatamente. refugiados. Diz respeito a imigrantes, sim. Económicos, Nós que podem tentamos ter sempre muitas fazer essa razões para vir para Portugal, e Portugal também precisa de imigrantes, já disse isso montes de vezes. Mas não são refugiados. As regras relativamente ao reagrupamento familiar não existiam antes, é verdade. Existiam antes. Na lei anterior do PS não existia. Mas em muitos países europeus existe, com restrições. Por exemplo, às vezes há casos extremos. A Alemanha já suspendeu sequer o reagrupamento familiar, dada o afluxo imenso. Andorra acaba de também suspender. Em Portugal, esta lei nunca pôs em causa o reagrupamento familiar. Havia condições e um período de tempo que estava de acordo com o direito europeu, ainda por cima, que é a diretiva que a Cristina se referiu. Mas é preciso mexer no reagrupamento familiar porque essa é uma maneira de controlar a imigração. Aqui não há muito que inventar, não há rodas para inventar. Ou se quer uma imigração controlada, ou não se quer. Se se quer, tem de se mexer no reagrupamento familiar. E já agora, é muito interessante verificar, e já vou terminar, é muito interessante verificar as lágrimas que correram nos corações humanitários por causa da versão do governo que permitia o reagrupamento familiar, com condições e com prazo, mas permitia. E em alguns casos, permitia imediatamente. Não era preciso os dois anos. Mas é muito curioso ver as lágrimas de alguns, sobretudo os do PS e da extrema-esquerda, que quando houve o colapso da AIMA, a AIMA nem sequer podia autorizar os reagrupamentos familiares por causa do bloqueio burocrático. Aí não havia reagrupamento familiar nenhum. Apesar da lei dizer que não era preciso tempo nenhum, era preciso formalizar a autorização de residência. Como a AIMA estava em colapso, não havia reagrupamento familiar. Então, nessa altura, ninguém se chocou, foram 2 ou 3 anos, ninguém se chocou com a violação do direito à família. Portanto, há muitas vezes o apelo a desumanidade deste governo. Por amor de Deus, o governo pode ser acusado de desumanidade em muita coisa. Nesta coisa da lei dos estrangeiros, ainda por cima vinda de pessoas que nunca se preocuparam com o reagrupamento familiar, é caso para dizer, Sim, como é que eu vos hei de dizer? Eu poderei ter uma postura mais musculada do que o governo na proposta de imigração. Portanto, eu não acho aquilo desumano, não, de todo. Aliás, esta proposta mais musculada relativamente àquilo que o PS apresentava no passado é mais fofinho do que muitos países de centro, ou com governos de centro, no resto da Europa. Portanto, o país é que é tão virado à esquerda que nós, aqui com uma proposta desta de lei de estrangeiros, já achamos que cai o Carmo e a Trindade, quando esta própria lei de estrangeiros apresentada pelo governo não é assim tão diferente daquilo que acontecia há 20 e poucos anos, em que o presidente era Jorge Sampaio e o primeiro-ministro era António Guterres. Portanto, eu não sei se estamos a perceber, o António Guterres, em determinada métrica, legislava de forma mais à direita que o Chega em determinada métrica. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.